Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: Correndo a carreira da fé. E a Bíblia nos fala em Hebreus 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Meu irmão e minha irmã, você e eu temos uma carreira específica que Deus tem colocado à nossa frente. É uma carreira especial, que vem com o destino divino que Deus tem planejado para cada um de nós cumprirmos. A Bíblia diz que você deve não somente correr a sua carreira, mas também completá-la. Em outras palavras, deve cumprir o plano e propósito de Deus para a sua vida individual. Você não tem que correr a carreira de outra pessoa, nem terminá-la, pois Deus tem colocado diante de cada pessoa uma carreira diferente. Mas por que é tão importante seguirmos o plano de Deus para a nossa vida? Como poderemos correr com sucesso a nossa carreira e terminar a nossa corrida? A Bíblia responde a essas perguntas. Devemos desembaraçar-nos de todo peso e pecado. Pense a respeito de como o atleta se veste na corrida olímpica. Não corre usando sobretudo, não é verdade? E não corre usando todas as roupas que usa na rua. Sabe por quê? Porque essas roupas o tornariam vagaroso. Além disso, o atleta não vai esperar até completar metade da corrida antes de tirar o sobretudo, dizendo: Este abrigo está me atrasando. Se fizesse assim, não teria a mínima possibilidade de ganhar a corrida. Na dimensão natural, usar um sobretudo tornaria o atleta vagaroso, como eu disse, e não o deixaria ganhar a corrida. E assim também acontece na dimensão espiritual. O pecado tornará você vagaroso, sempre o tropeçará e poderá te impedir de correr a sua carreira espiritual. O pecado na sua vida, pois, não somente impedirá a sua comunhão com Deus, como também embotará o seu espírito e o levará a corresponder menos com a orientação do Espírito Santo. Por isso, o pecado não refreado irá te levar a viver exclusivamente na dimensão carnal, e você não receberá o melhor de Deus para a sua vida. Além disso, é também fácil enroscar-se demasiadamente com os assuntos legítimos da vida. Coisas essas que talvez sejam boas em si mesmas, mas que não são o que Deus chamou você para fazer. Existem muitas coisas nessa vida que não são necessariamente erradas, mas que irão te atrasar na sua carreira espiritual especial. Não te deixarão crescer espiritualmente, nem cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. É por isso que Deus nos manda, em Hebreus 12:1, despojar-nos daqueles pesos e pecados na nossa vida, que nos tropeçam e atrasam espiritualmente. E devemos tirá-los agora, para não sermos impedidos de cumprir o plano de Deus para a nossa vida. Se esperarmos para tirar aqueles pesos, depois de termos passado pesadamente metade da carreira, corremos o risco de nunca terminar a carreira e de não cumprir o plano de Deus para a nossa vida. Note que Hebreus 12:1 diz que você é quem deve tirar os pesos e pecados que o tornam vagaroso e que te fazem tropeçar no seu andar cristão. É claro que Deus irá te ajudar. O Espírito Santo, o ajudador, habita dentro de você
para lhe dar o poder e a capacidade de obedecer a Deus. Mas não é Deus quem vai arrancar o seu sobretudo, ou seja, aqueles pesos e pecados que te deixam atrasado e afastá-los da sua vida. Você terá que fazer isso. É esse o motivo, porque algumas pessoas têm dificuldade em correr a sua corrida espiritual. Não estão se despojando de tudo quanto iria torná-los vagarosos ou atrasá-los. Não estão deixando de lado aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em seus pés e os derrubam. Outra razão por que as pessoas às vezes têm problemas em correrem a sua carreira espiritual é porque não estão correndo a carreira que Deus mandou que elas corressem. Não estão seguindo o seu plano e o seu propósito para a sua vida. Quando assim acontece, essa carreira pode lhe ser difícil e penosa de ser corrida. Deus, porém, não quer que a corrida que ele nos propôs seja difícil e penosa. Está escrito, Mateus 11, versículos 28 e 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas vezes, as dificuldades que enfrentamos ao corrermos a nossa carreira não são o resultado do jugo de Deus sobre nós, ou da tentativa de cumprir a sua vontade em nossa vida. Muitas vezes, as dificuldades que surgem diante de nós são o resultado do que nós deixamos de fazer, desembaraçar-nos de tudo quanto nos seria um empecilho. Portanto, da mesma maneira que você tiraria o sobretudo e o deixaria de lado, tome a decisão de despojar-se de todo motivo errado, de toda ambição egoísta e de toda inclinação mundana e desejo da carne que lhe serviriam de empecilho na sua corrida. Deixe de lado pesos e pecados, tais como o orgulho, a hipocrisia, a preguiça espiritual e o medo. Jogue para longe todos esses pesos e pecados e não os pegue de volta. Você deve fazer assim se quiser fazer o máximo esforço para correr a sua carreira espiritual e terminar com alegria o seu percurso. Examinemos agora a última parte de Hebreus 12:1, que diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Se não corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta, também poderemos tornar difícil o nosso caminho e prejudicar o nosso crescimento espiritual. Talvez seja difícil correr com perseverança a nossa carreira. É tão fácil nos tornarmos impacientes no nosso desejo de ver os planos e propósitos de Deus cumpridos em nossa vida. As pessoas podem, por exemplo, ser demasiadamente conscientes do horário. Muitas vezes, quando o Senhor nos dá um recado a respeito do seu plano para nós, queremos vê-lo cumprido imediatamente. Mas precisamos aprender a ter paciência, perseverança, ao corrermos a nossa carreira espiritual. Você deve entender que Deus não atua dentro do âmbito cronológico do mundo. A Bíblia diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não se restringe ao tempo, às horas, aos dias, aos anos. Um período de tempo que nos parece de longa duração pode ser um momento fugaz do ponto de vista de Deus. É por isso que é tão importante aprender a confiar nas promessas da palavra de Deus, sem envolvê-las nos limites do tempo. Quando aprendemos a entrar no repouso da fé, deixamos o Senhor com mais liberdade
para cumprir o seu plano em nossa vida. Às vezes, quando Deus conta aos cristãos algo a respeito dos seus planos para a vida deles, procuram realizar esses planos mediante os seus próprios esforços. Ao agirem desse modo, poderão, por assim dizer, turvar as águas. O que eu quero dizer com isso? É que poderão prejudicar o plano de Deus para eles e não deixar o caminho aberto para Deus fazer o que deseja. Devem simplesmente permanecer confiando no plano de Deus e deixar que Ele cumpra o que lhes tiver prometido. Para cumprirem a parte deles, precisarão preparar-se em conformidade com a palavra e com a orientação do Espírito Santo. Deus tem preparado um plano para a sua vida, mas você nem sempre está em condições para cumprir o passo seguinte daquele plano. Por isso, Deus levará o tempo necessário para te preparar e te treinar antes de levar a efeito o que Ele tem falado ao seu coração. Os dias de preparação nunca serão tempo perdido. Talvez haja lições ou verdades importantes que você ainda precisa aprender, a fim de cumprir com sucesso o plano de Deus para a sua vida. E custa tempo preparar-se e estabelecer-se na palavra de Deus. Nem sempre, porém, é fácil passar por um período de preparação, pois às vezes há um preço a ser pago. Do seu ponto de vista, seu período de preparação talvez nem sempre lhe agradará, porque é possível que você tenha que deixar morrer os seus próprios desejos e o seu cronograma enquanto deixa que Deus te prepare. A preparação, portanto, embora pareça difícil ou incômoda, faz parte da carreira que Deus tem colocado diante de você. E vale a pena ser fiel durante o período de preparação, mesmo se isso envolva sacrifício da sua parte. Quando, pois, estiver totalmente preparado e tiver comprovado a Deus que Ele pode confiar em você, Ele poderá promovê-lo e transferi-lo ao cargo que Ele tem preparado para você desde o início. Um cargo de responsabilidade, unção e ministério maior. Se, porém, você não se aprimorar durante o seu período de preparação, não estará em condições de dar o passo seguinte no plano de Deus para a sua vida. Se descuidou do seu horário de treinamento e só ocupou seu tempo com assuntos da carne, então, quando se abrir a porta da oportunidade, você pode deixar de reconhecê-la. E se não se preparou, não estará pronto a passar por aquela porta e entrar na etapa seguinte do plano de Deus para a sua vida. Muitas vezes, pois, a nossa carreira espiritual é semelhante a uma corrida de revezamento no esporte físico. Na corrida de revezamento, o atleta corre até atingir certa marca e então passa o bastão ao próximo atleta, que vai continuar a corrida. E de modo bem semelhante, a carreira cristã consiste, muitas vezes, em várias etapas e usualmente há períodos de preparação antes de cada nova etapa. Frequentemente, nossa própria obediência em cada passo da caminhada e nossa fidelidade para nos preparar na palavra determinam qual será a duração de tempo entre uma etapa e outra, ou até se vamos mesmo alcançar a próxima etapa. Muitas vezes, as pessoas recebem um recado de Deus a respeito da próxima etapa na sua corrida e simplesmente supõem que devem agir imediatamente para realizar o seu plano. Mas porque não estão prontas ou porque não se prepararam totalmente conforme deveriam ter feito, ao saírem para fazer o que Deus mandara fazer, nada funciona certo e tropeçam com a cara no chão. Veja bem, Deus tem um modo de agir, mas Ele também tem um cronograma. E sair fora do cronograma de Deus é sair fora da sua vontade.
Moisés é um exemplo bíblico de alguém que deu um pulo para a frente do cronograma de Deus e turvou as águas do seu plano. Quando Moisés estava morando no palácio do faraó no Egito, recebeu o chamado de Deus para a sua vida. Teria que libertar Israel da escravidão. Mas é possível que o plano divino para a libertação tenha sido adiado, porque Moisés deu um pulo adiante do cronograma de Deus e procurou levá-lo a efeito da sua própria maneira, com as suas próprias forças. Quando Moisés tinha 40 anos, matou um egípcio que estava espancando um escravo hebreu. Não era esse o plano divino, nem o modo de Deus libertar Israel. A notícia daquilo que Moisés fez espalhou-se rapidamente. Quando o faraó ficou sabendo daquilo que Moisés fizera, procurou matá-lo. Moisés precisou fugir até o deserto para salvar a sua vida. Moisés precisou viver muitos anos na outra extremidade do deserto, antes de aprender a paciência em suficiência para usá-la para cumprir o plano divino da libertação de Israel. Só 40 anos mais tarde, foi que Deus finalmente disse a Moisés que chegara a hora para livrar os israelitas das mãos dos egípcios. A pessoa precisa ter paciência para esperar até que Deus leve a efeito o seu plano em sua vida. Há um tempo certo para todas as coisas, e aquele tempo nem sempre é agora. É assim que a Bíblia diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas alguém pode dizer: mas realmente haverá uma mudança de situação? Sei que Deus está me preparando e eu quero ser fiel. Mas parece que estou passando tanto tempo neste lugar de preparação. Um dia, será que a situação vai ser diferente? Continue somente a confiar no Senhor de todo o seu coração e corra com perseverança a sua carreira. Não procure calcular como e quando Deus vai cumprir o seu plano para a sua vida. Ore a respeito e, à medida que precisar saber, Ele vai revelar cada passo necessário. Aprenda somente a descansar na fé e acompanhar de perto o Espírito Santo. Contente-se em ser fiel e confie em Deus para alertar o seu espírito quando surgir a hora de dar o passo seguinte no seu plano para a sua vida. Que Deus seja quem realize a sua vontade na sua vida. Assim, quando vier a hora para você avançar para a etapa seguinte do seu plano, você estará totalmente pronto e não com preparativos pela metade para realizar o que Ele te chamou para fazer. Por isso, você precisa tomar consciência de que não entrará no pleno potencial daquilo que Deus lhe tem preparado amanhã, ou na manhã seguinte, ou no próximo mês. Mas à medida que for fiel para preparar-se e aprender a seguir a orientação do Espírito Santo, você entrará naquilo que Deus lhe tem preparado. Na verdade, você não estará imediatamente na plenitude do plano de Deus, como se entrasse por uma porta, mas paulatinamente, pouco a pouco, à medida que você for fiel e obediente, continuará avançando em direção ao destino de Deus para a sua vida. E um dia, você ficará finalmente em pé, na plenitude das bênçãos divinas e do seu propósito para a sua pessoa. Uma vez chegada àquela etapa, você se lembrará do seu período de preparação e dirá: graças a Deus por aqueles dias de preparação. Graças a Deus, porque fui fiel em obedecer a Deus. Enquanto correr com perseverança a sua carreira, lembre-se, também não deve tentar correr a carreira de outra pessoa. Não olhe ao derredor para ver onde estão os outros na sua corrida, nem procure entrar na pista deles.
para correr. Deixe que Deus fale com você a posição onde você está na sua carreira. Procure a carreira que Deus tem colocado diante de você. Tire de si todos os pesos e pecados que querem te impedir de obedecer a Deus. E então, corra a sua carreira com os olhos fitos no alvo, ou seja, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. E assim, resolva que seguirá o plano de Deus para a sua vida e que completará com alegria a sua carreira. Em nome de Jesus. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento nós queremos pedir ao Senhor sabedoria, discernimento, para que possamos, diante de cada etapa da nossa vida, não nos precipitarmos, não ficarmos ansiosos. Nós assumimos esse compromisso de tirar da nossa vida todo o peso e todo o pecado que querem atrapalhar ou impedir a carreira que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Pai, através do Teu Santo Espírito, dá-nos a direção de como devemos agir em cada momento, para que possamos viver com alegria tudo que o Senhor tem preparado para nós e que possamos, olhando para o alvo, receber de Ti o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É o que nós assumimos e nos comprometemos agora, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja contigo. Amém e graças a Deus.